O número de ocorrências de incêndio atendidas em Blumenau está aumentando e aumentou quase 10% nesse período mais frio. Gabriel Lângaro vem com a gente porque ele conversou com o Major Maicon, que explicou o motivo desse aumento durante esta época do ano de frio e de chuva. É uma reportagem que vamos exibir com todos os detalhes sendo necessários. Preste atenção, hein? Tem muita gente que precisa acompanhar esta reportagem, essa explicação, porque tem coisas que a gente faz e não se toca que pode provocar um incêndio. Coloca na tela. Segura aí. Deu uma travadinha no nosso sistema lá, mas já vai destravar e a gente já vai rodar essa reportagem. Como é que é? Esse sinal é uma desgraça, né? Quando resolve atrapalhar, mas agora já está o sinal legal, pode rodar. Durante todo o ano tem um número X de incêndios que acontece todos os anos, mas mais especificamente nesse período de inverno tem um aumento de 9%. Por isso que eu estou aqui com o Major Moteliewicz para conversar com a gente sobre essa questão dos incêndios envolvendo aquecedores, fogões a lenha. O Major, seja muito bem-vindo, boa tarde. 9% de aumento no ano todo, né? 9% durante o período de inverno. Ao que se refere esse aumento? Pois bem, nós registramos, né, consultando a média histórica, nós temos um determinado número de incêndios que ocorrem naturalmente ao longo dos meses, nos últimos anos, né? E é notável que, considerando os dados dos últimos 5 anos somente, nós temos um acréscimo no período de inverno que chega aos 9%, quase 10% de aumento, e principalmente eles estão relacionados a equipamentos que normalmente a gente não utiliza no outro período, que são aqueles relacionados ao aquecimento das edificações, né, o aquecimento das residências. Se a gente for comparar a nível estadual, como é que está o dado de Blumenau referente aos incêndios no período de inverno? Quando se pega um dado macro, considerando o estado todo, nós temos esse dado aumentado. Inclusive, o que foi divulgado pela nossa divisão de investigação recentemente, esse aumento chega a 50%. Claro, nós temos aí o restante do estado, né, boa parte do estado, ele está localizado numa região talvez um pouco mais fria, o que pode justificar esse aumento, e também a questão cultural de uso de outras fontes de aquecimento, como fogões a lenha, lareira e outros, né, que são até talvez um pouco mais perigosos, né, a depender do seu manuseio, que podem estar causando então os incêndios. E aqui em Blumenau, o que é mais comum causar incêndios em edificações no período de inverno? É o aquecedor, é a questão do fogão a lenha, a lareira, o que é mais comum? Nós temos, assim, nenhum elemento se destaca mais, mas nós temos uma incidência bastante comum de todos eles. Talvez podemos dizer que o elemento elétrico acaba se destacando mais. Hoje, causas por fenômenos termoelétricos, seja pelo uso de aquecedores, ar-condicionado, às vezes mal dimensionado, mal manutenido ou às vezes até mal operado, ele pode causar um incêndio. Por exemplo, aquecedores elétricos utilizados também para secar uma roupa, onde a pessoa coloca ali e acaba abafando a circulação, ele pode estar então iniciando um incêndio. Utilização em extensões elétricas que não são adequadas para essa finalidade, então pode dar alguma sobrecarga e ali então causar um princípio de incêndio. Uso também de lareiras ecológicas, que são aquelas lareiras que elas também têm uma aparência um pouco estética, digamos assim, no sentido de que nós utilizamos um fluido, normalmente álcool, né? E aí então tem esse fogo e ela tem essa função também de aquecimento, mas erros na operação também podem causar incêndio, né? Seja nesse caso, ao terminar o álcool, eventualmente o combustível que está ali dentro, nunca pode repor imediatamente enquanto a lareira está aquecida ou quente ou acesa, pior ainda, né? O álcool, porque apenas a superfície aquecida ela pode causar ali uma ignição do álcool que se coloca, né? E vindo até causar uma explosão. Episódio que inclusive tivemos recentemente aqui em Blumenau. Major, em caso de incêndio, então, a recomendação é sempre ligar para o Corpo de Bombeiros, algo que a pessoa possa fazer ali para tentar amenizar o dano antes de chamar o bombeiro, ou sempre discar o 193? Primeiramente, discar o 193, sair do local afetado da maneira mais segura possível. Se tiver condições e for seguro, desligar os registros de energia elétrica, os de gás, para que esse episódio seja, o incêndio ele se propague de uma maneira mais lenta, né? Mas a prioridade ainda é sair da edificação com aquelas pessoas, primeiro, né, sai da edificação com segurança, encaminha aqueles que estão consigo em segurança e, na sequência, assim que possível, no primeiro momento, aciona o 193.
Claro, Major, falando agora do ano todo, né, em relação aos números de incêndios, né, que Blumenau atendeu, e o Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau atendeu durante todos os meses do ano passado. Tem estimativa de quanto foi recuperado, qual foi o prejuízo dos incêndios? Aí eu sei que esse dado é levantado também pelo Corpo de Bombeiros, mas o que a gente já pode destacar? Exatamente. Todo incêndio em edificação, ele gera uma perícia. Nós fazemos um levantamento para fins de estatísticos, digamos assim, e também para fins de retroalimentação no nosso sistema, né, onde nós utilizamos esses dados para melhorar a nossa atuação, para identificar as possíveis causas e então eventualmente atuar na prevenção, também para atuar como subsídio para normas de segurança contra incêndio. E outro dado também que é levantado é uma estimativa de custos, de danos, né, de prejuízos e também de salvados. No ano de 2024 nós tivemos aproximadamente 207 milhões salvados apenas em Blumenau. E aqui, esse ano, até o mês de agosto, até o dia de hoje, nós registramos os salvados de 69 milhões pela atuação do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Blumenau. Perfeito, Major, obrigado pelas informações. Então, né, falando sobre esses dados que o Corpo de Bombeiros tem referente aos incêndios, sendo que no período de inverno, aqui na cidade, registra esse aumento aí de 9,09% no número de incêndios relacionados aí a aquecedores, fogões a lenha, enfim, lareiras, né, que são fatores que favorecem a ocorrências de incêndio envolvendo tudo isso aqui, especialmente durante o inverno. Claro que a orientação principal é sempre que envolver alguma ocorrência, discar 193 do Corpo de Bombeiros. Volto contigo no estúdio.